tá? Só um pouquinho a mais. Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, e logo hoje a palavra é uma palavra de 5 aspectos gigantescos, esboço enorme, que Deus me dê graça para compartilhar em poucos minutos, mas o Senhor vai fazer, amém, irmãos? Queria que você orasse nesse momento para que o Senhor falasse com você, marcasse a sua vida nessa noite em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nessa noite, por estar aqui, nesse culto, Deus, onde o Senhor já está fluindo com a Tua presença. Nós queremos declarar que durante essa palavra, o Senhor marque as nossas vidas, impacte cada uma das vidas dos meus irmãos, jovens e adolescentes. Nós declaramos, ó Deus, que teremos uma revelação ainda maior da graça, entenderemos ainda mais quem nós somos no Senhor e quem o Senhor é para nós. Declaramos que o Senhor flua com a Tua verdade, com a Tua graça nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 5 aspectos da nova aliança. Diga para o seu irmão assim: 5 aspectos da nova aliança. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1, do 3 ao 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, lembre-se disso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, que é o seu prazer de sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus quanto da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, e que também vós, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Quantas palavras difíceis, quantas coisas, muitos versículos, você não vai decorar tudo assim, mas eu quero pontuar 5 aspectos da nova aliança que está nesse texto aqui, do versículo 3 ao versículo 14, eu posso enviar o esboço assim que encerrar a ministração, só preciso que alguém me lembre, e eu quero falar a respeito de esses 5 pontos aqui, o qual o apóstolo está falando aqui. E o primeiro ponto, um dos aspectos da nova aliança é o seguinte: olha o que a Bíblia diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O primeiro aspecto da nova aliança aqui que você precisa entender e ter uma revelação é que você é escolhido de Deus. Diga assim: glória a Deus. Irmãos, só o fato de você estar aqui e você entender que o Senhor, Ele te escolheu, que o Senhor, de fato, Ele pegou você, tirou do inferno, escolheu você para você não ser qualquer pessoa, mas para ser um filho amado, o qual Ele tem todo o prazer, irmãos, já é motivo de grande alegria de você viver nessa terra. Quantas pessoas não têm prazer, não têm alegria, não se sentem privilegiado por nada, irmãos? No mundo, quem é selecionado, quem é escolhido por qualquer coisa, por uma posição maior na empresa, quem é escolhido num time de futebol para poder estar jogando, seja um futebol de final de semana, a pessoa já fica feliz. Quanto mais entendemos que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nos escolheu para ser, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Ele nos escolheu, Ele decidiu escolher cada um de nós. Hoje foi engraçado que eu fui correr num lugar lá no Pacaembu, e eu estava correndo lá na pista de atletismo, e quando eu estou lá, de repente comecei a ver muitos influenciadores, muita gente, uns atletas, e a galera da Adidas One chegou lá, e aí eu olhei, aí tinha um influenciador passando assim, e aí ele pegou e gravando assim, e eu marquei que estava lá, porque eu fiz a marcação, eu coloquei lá, né, Arena, Mercado Livre, Pacaembu. E eu estava lá vibrando, porque eu sou corintiano, e eu falei, mano, aqui eu ficava com Gaviões, aquele negócio muito louco, da hora, aquele negócio. E aí, o cara passou, ele me viu, eu tinha visto ele, e aí quando você faz menção de um lugar, você consegue acessar o story da pessoa que estava no mesmo lugar.
E aí quando eu fui ver lá, eu coloquei meu stories, eu vi o story deles e ele viu o meu também. Aí um cara influenciador com mais de 500 mil seguidores, foi lá e começou a me seguir de volta, me seguir. Falei, nossa, eu fui escolhido. Sabe quando você parece aquela pessoa besta? Tá até conversando com os meninos esses dias, né? Falando com o Vitor ontem, com os meninos. Mano, o Neymar apareceu do nosso lado ali. Mano, se o Neymar aparece, como é que você faz? Imagina se o Neymar te escolhe e você falar assim: aqui, eu quero te dar essa camiseta. Tá, irmão? Você pode ser corintiano, você pode ser o que for. Se você for escolhido pelo Neymar para ele entregar uma camiseta, você fica, mano, é uma loucura. E aí eu estou falando para vocês, se a gente se sente privilegiado em alguém nos chamar, nos convidar para algo, escolher a dedo e falar, você faz isso, vai participar disso, irmãos, nós já se sentimos muito amados com algo que é natural. Sim, que existe um peso no mundo mesmo, ou um jogador de futebol, um corredor, qualquer coisa, você já fica amado. Imagina você entender e ter revelação que o nosso Deus, o Senhor, Criador dos céus e a terra, Ele escolheu a mim e a você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Irmãos, a sua perspectiva muda completamente, porque agora você tem um Deus que te escolheu. Você não foi tipo assim, achado de qualquer jeito. Não, Ele te amou ainda quando você era pecador, ainda quando você tinha problemas, ainda quando você era inimigo de Deus. A Bíblia diz em Romanos, eu e você ainda inimigo de Deus, Ele nos escolheu. Mas não somente isso, Ele escolheu antes da fundação, antes de tudo Ele nos escolheu. Antes do ventre da sua mãe, você já foi escolhido. Isso é tão precioso, porque você percebe que é um Deus que tem cuidado de mim e de você. Então você não é qualquer pessoa, você é escolhido de Deus. Fala para o seu irmão assim, você é escolhido de Deus. Então a partir de hoje tem uma mentalidade que você é privilegiado. Poxa, eu às vezes viajo 2, 3, 4 vezes para Goiânia, e às vezes eu encontro gente no aeroporto. Tem uma vez que eu passo lá, o Gabriel Guedes sentado assim com o pessoal, e eu falei, agora, hein? O Gabriel Guedes. Você vê as pessoas famosas, é engraçado, né? Esses dias o obreiro Webster estava lá, e do nada ele mandou uma foto, quem está aqui no meu apartamento? O Hendrick. Eu falei, meu Deus do céu, pede a camiseta do Real Madrid para esse cara agora para mim. Porque, mano, se os caras escolhem a gente, mano, né? Parece ser algo simples, mas a gente, mano, fica, nossa, o coração dá uma palpitada assim, né? Você fala, nossa, é um famoso, é um conhecido, não sei o que, é um negócio doido. Imagina quando nós falamos nosso Deus, se Ele que nos escolheu, você precisa se sentir privilegiado, sempre com um sorriso no rosto, dizendo, o meu Pai me ama, Ele me escolheu, eu não tenho nada para oferecer, mas mesmo assim, Ele me escolheu. Diga glória a Deus por isso. Tem uma música que é muito antiga, quando Jesus estendeu a sua mão para mim. O Gabriel Guedes regravou essa música, e ele fala, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim. Aí ele fala, eu era pobre e perdido. Aí começa a falar várias coisas, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Ai, que poderoso. Mano, eu era pobre, nada tinha para oferecer, até hoje eu tenho nada para oferecer, mas Ele me escolheu. Esse é um motivo poderoso para você se sentir privilegiado, saber que você é muito amado. Diga glória a Deus por isso. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo, que esse é o segundo aspecto aqui da nova aliança, para você entender. Primeiro, Ele te escolheu. Segundo, nos predestinou para Ele. Então Ele escolheu, mas Ele não te escolheu para qualquer coisa. Ele te escolheu e predestinou exclusivamente para Ele. Meu irmão, ser predestinado, você tem um significado enorme na sua vida. Você está predestinado para viver exatamente para quem? Por meio de Jesus Cristo, somente para Ele. Isso é tão poderoso. Então você precisa entender, eu tenho uma vida, eu fui escolhido, mas agora para que essa vida? É exclusiva para Ele. Isso te impede de você viver sua vida, você ser empreendedor, você ser pastor, você ser líder de célula, jogador de futebol, empresário. Não te impede, contanto que tudo que você faça, você entenda, o que eu faço não define para eu estou fazendo aqui, eu estou empreendendo, é para quem? É para Cristo. Eu sou pastor, é para quem? É para Jesus. E tudo isso você vai entender, a sua vida é para Ele. Então tudo que Deus te der, tudo que você for fazer, exercer na sua vida, você vai entender, eu tenho um dono, eu não fui apenas escolhido, eu fui escolhido e predestinado para Ele. Então eu sou de uso exclusivo dEle. É isso que você precisa entender. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é poderoso. Você se sente amado em ser chamado dessa forma? Fala para o seu irmão assim, fala, você, meu irmão, é propriedade exclusiva de Deus. Isso é poderoso demais. Então,
tem muitas pessoas que abrem mão dessa revelação, abrem mão dessa identidade. Não faça isso. Você que é solteiro, você precisa entender. O dia que você for se casar, você precisa entender. O homem é propriedade exclusiva de Deus, e a mulher também. Por isso que vocês casam como um acordo. Vocês não vão casar, eu vou casar simplesmente porque. Por quê? Por quê? Vai casar porque ela é do pai, eu também sou do pai. Agora nós vamos nos juntar, 2 vidas num só propósito. Algo muda completamente. Você precisa compreender isso. O dia que eu tive uma revelação, quando eu entrei na corte com a Diana, foi exatamente isso. A forma como que eu vou tratá-la, não é de qualquer jeito. Primeira coisa que eu vou tratar, ela não é minha corte apenas. Corte ela veio depois. Ela é filha de Deus. Ela é propriedade de Deus. Então, como eu trato como uma menina dos olhos de Deus? Como eu a trato? De qual forma? Com carinho, com delicadeza. Ela é o vaso mais sagrado. Eu entendi, quando eu olhei para ela, eu falei assim, essa não é a minha corte. Ela é filha de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Por isso que eu tenho que ter temor do que eu falo, de como eu lido com ela. É dessa forma. A minha filha, antes de ser filha minha, propriedade, está com o meu sobrenome, ela é propriedade exclusiva de Deus. Eu não crio filho para mim, eu crio filho para discípulos para Jesus. A Luísa é de Jesus, a minha esposa é de Jesus, todas são deles, e eu também sou dele. Então elas devem saber como me tratar também, viu? Não, amor? Tem que me tratar bem também, né? Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você precisa entender isso. Então presta muita atenção. Entenda, você foi escolhido segundo. Agora você foi definitivamente levado para Ele, predestinado para Ele, de uso exclusivo dEle. Então não abra mão disso. Está entendendo? Então você precisa viver alegre. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo a vida, elas são escravas de várias coisas na vida dela. Quando ela entende que de fato ela tem um dono, que é o Todo-Poderoso, que você é de uso exclusivo dele, para ele, irmão, sua vida muda completamente. Nenhum vício pode te parar, nenhum tipo de pecado, tentação pode te dominar. Por quê? O seu Deus, que é o seu dono, que você é dele. Quem já ouviu a história do barquinho, que eu conto no encontro com Deus, sabe o que eu estou falando. Ele te fez, mas ele te comprou. Por isso que é propriedade exclusiva dele. Exclusivo, irmãos, é único para ele, só não dá para fazer mais nada. E daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou falando mais sobre isso. Então, e terceiro ponto aqui, que a Bíblia diz, que é o terceiro aspecto, Deus ele nos limpa, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza de sua glória. Antigamente nós ouvimos uma música do Brian Head, é um cara que era de uma banda satanista, assim, ele se converteu, e ele tem uma música chamada Washed by Blood, que é tipo lavados pelo sangue. Irmãos, é um rock pesadão, quem gosta de rock ouve depois. Ele conta o testemunho dele, assim, é sinistro. E aí eu lembro porque quem cuidava de mim era o obreiro Wellington, e a gente ficava, o Rafa ali já lembra, a gente ficava nas comunhões ouvindo essa música, Washed by Blood. Mano, o cara que eu falei, mano, o cara é mó loucão assim, mas o cara teve uma experiência com Deus, através do quê? Através do sangue. Entenderam que ele foi redimido, entenderam que ele foi lavado, e às vezes a gente perde essa noção do quê? Que nós somos perdoados pelo quê? Pelo sangue. Quando nós ceiamos é porque nós estamos lembrando do quê? Do sangue, nós estamos lembrando pelo sacrifício dele por nós. O que foi derramado na cruz? O sangue. Qual foi o preço que foi pago? O sangue. E é isso que nos purifica, que nos lava. Por isso que você precisa entender, eu sou escolhido, sou predestinado e sou perdoado. Você não deve viver uma vida agora, eu sou escolhido, fui predestinado exclusivamente para Deus e viver uma vida acusado. Isso não é uma vida cristã. Jovem, adolescente, não importa o que você fez, o que você fez demais, o que você deixou de fazer, a cagada que você fez, você não deve viver uma vida cristã pesada, com dificuldade. Ai, eu pequei e agora acabou minha vida, eu vou desistir de tudo. Você é doido? Não para com isso. Você precisa entender agora, eu sou perdoado. Além de eu sou perdoado, quem me perdoou, eu sou exclusivo dele, e ele me resgatou quando eu ainda era pecador, inimigo dele. Quanto mais agora que eu sou filho. Você acha que não tem perdão? Tem perdão total para você. O seu perdão já foi resolvido na cruz do Calvário, tanto antes e o que vai acontecer agora e o depois, está resolvido. Fala para o seu irmão, se você é lavado pelo sangue, então você precisa entender, você é redimido. Aqui fica a indicação para você, leia o livro Perdão Total do pastor Aloysio, vai ler sobre isso, mergulhe nisso, tenha essa revelação. Você é jovem, às vezes você não vai viver o propósito de Deus, casar a maneira de Deus, ou empreender a maneira de Deus, ou liderar a maneira de Deus, ou viver o futuro da maneira de Deus, porque às vezes você paralisa no tempo, porque você ficou acusado, porque você ficou condenado, está cheio de culpa.
Aí tem uma coroa que está sobre você, que é uma coroa de culpa, de condenação. Mas você não precisa carregar essa, porque essa Cristo já levou sobre ele, já estava com ele. Você agora levanta o quê? Você veste agora vestes novas, coroa agora de rei de fato, porque você é realeza, faz parte disso. Então não viva a vida acusado, não viva a sua vida paralisando todas as vezes, cheio de mimimi, falando, eu não vou liderar mais agora, eu não vou fazer isso mais agora, eu não vou comprar aquilo, eu não vou viver isso. Cheio de desculpas. Por que as desculpas aparecem? Porque você sente que você não merece. Porque você sente que não merece por conta do seu pecado. Mas quando eu entendo que eu pequei, mas que eu já sou lavado, que eu sou perdoado, eu sei que eu não mereço, mas eu recebo porque é favor e merecido, é graça. Você precisa receber graça, você precisa desfrutar de graça. Não importa qual o tempo da sua vida, o que você está vivendo, o que você fez, o que você deixou de fazer. Entenda, você é redimido, você é lavado pelo sangue, você foi escolhido, você foi predestinado e você foi lavado. Todos os dias acorde com essa revelação. Vai para o seu quarto, ou acorde e fala, Senhor, eu sou lavado. Irmãos, tem coisas que eu faço na minha vida que só dá para fazer tendo essa revelação. Senhor, eu sou lavado, eu sou redimido, não há mais condenação sobre a minha vida. Irmãos, todos nós aqui, ainda que até Cristo voltar, teremos sim muitas debilidades, muitas coisas cometeremos, vamos fazer, vamos deixar de fazer. E a acusação, a Bíblia diz que o diabo condena e está aqui acusando você de dia e de noite, sem parar. O que você precisa entender então? De dia e de noite você precisa praticar e sempre declarar, eu sou lavado, eu sou redimido, eu sou perdoado, todos os momentos, porque aí a condenação para. Cessa naquele momento, mas qualquer coisa que você fizer, o diabo está pronto para te atacar. Mas agora o diabo também precisa enxergar em você, que a qualquer hora que você pecar, você também vai se posicionar, não debaixo do que você pode, mas por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Aí você se descansa numa cachoeira do sangue de Cristo, entendendo que você é lavado constantemente por aquele que te salvou. Amém, irmãos? Então, foi redimido, acabou, está definido sua vida. Para de colocar limitações e muros na sua vida, porque você fez algo. Você vive a sua vida de fato por aquilo que ele fez lá. Aquele sangue te comprou. Está entendendo? Aquele sangue ele te escolheu, que te predestinou, que te redimiu. A sua vida pode ser muito mais leve. O Brasil hoje está disparado. Agora passou, irmãos. Antes era o mundo da depressão, agora a ansiedade já passou da depressão. E para piorar, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, do planeta, é o Brasil. Mas por quê? Por que você acha que é? Tantas coisas acontecendo, tantos jovens perdidos, ele não tem para onde ir, não sabe. Irmãos, antigamente para você assistir um desenho, era só você esperar o SBT lá, a Globo TV Globinho, e o SBT, como é que é o nome? Bom Dia e Companhia. Você sentava e ficava assim, ó. Quando acabava, meu irmão, acabou. Quando aparecia lá, Ciclope, Jean Grey, né? Aí você ficava assim, ó. Acabava só no outro dia. Você não tinha como, vou colocar no YouTube. Não tinha, acabou. Aí você ficava, tempestade, né? Vence negra. Um negócio noturno. Aí você fica maluco, aí você só podia assistir no outro dia. Irmão, você não tinha como ficar mudando de desenho não, de muita coisa, porque você só tinha uma alternativa. Se você perdeu aquele dia, só no outro dia. Agora não, agora está cheio de alternativa. Isso deixa o mundo ansioso. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você assiste o que quiser, qualquer tipo de assunto, em qualquer site, em qualquer lugar. É Instagram, é TikTok, é Kawaii, é não sei o que lá, é YouTube, é Shorts, é tudo. É calça, é bermuda, é tudo, mano. É muita coisa. Presta muita atenção. Você precisa de uma vez por todas. Ficou ansioso por quê? Está depressivo por quê? Está vivendo a vida pesada por quê? Você não precisa viver dessa forma. Não deve. Às vezes você se condena porque você não consegue arrumar um trabalho. Trabalho que você fala, não, esse trabalho não é para mim. Mas por quê? Definido pelo quê? Pelo que você fez? Realmente, às vezes você só fez cagada na vida. Aí você já vai lá para sua casa se condenando. Ai meu Deus, a Bíblia diz que aquele que planta vai colher. Ai meu Deus do céu, eu não estudei, não fiz nada, não sei o que lá. Meu irmão, é claro que você não vai receber. Você não vai receber não é porque você não fez não. É porque você não creu na bondade de Deus. Por isso você precisa levantar e falar assim, bondade me seguirá, Senhor. Você tem que cantar todos os dias. Desfrute da bondade, lembre da palavra do pastor Aloysio, meu irmão.
Lembra da palavra do pastor Luiz? Defina isso, fala, não, eu vou conseguir o melhor emprego, eu não mereço, mas eu vou conseguir, depois que eu estiver lá eu vou trabalhar, vou estudar, vou me aperfeiçoar naquilo que eu estou inserido, com certeza, mas você precisa hoje ter essa revelação. Para de colocar desculpas, para de ser limitado por aquilo que você fez, decida crer na bondade de Deus, decida crer no perdão total sobre a sua vida, diga glória a Deus, aleluia. Agora o quarto aspecto aqui, é selados com o Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quantos aqui já comprou alguma coisa que tem um selo sobre essa coisa? Seja uma carne num mercado mais top, né? Ou um equipamento que você compra, tem um selo ali, do Inmetro, uma cadeira, qualquer coisa, tem um selo ali sobre aquele lugar. Aquele selo do quê? Tá certo, tá tudo ok, esse negócio aqui é original, tá entendendo? Tá mostrando que isso aqui está aprovado, passou pela linha de produção e está ok, pode ser utilizado. É isso, o Espírito Santo sobre nossa vida é exatamente isso. O selo do Espírito Santo aqui está acontecendo por quê? Porque eu fui escolhido, fui predestinado, eu sou lavado, e o sangue do Espírito Santo, ele não habita em coisas impuras, ele habita em alguém que é santo, que é justo. Eu e você, nós somos santos, somos justos em Cristo Jesus. Por isso que o Espírito Santo selou as nossas vidas, para então agora vivermos em paz, termos paz com Deus. É isso que a Bíblia diz, eu e você nós temos paz com Deus. Eu quero te desafiar, você entender, você tem o Espírito Santo, existe o selo sobre a sua vida. Isso é o que te mostra de fato que você é justo. O Espírito Santo não iria se misturar com alguém que é impuro, que não faz parte da mesma estirpe. Mas porque você foi escolhido, predestinado, lavado, o Espírito Santo então está sobre a sua vida. Você tem que ter essa revelação. E o que o Espírito Santo agora, ele está fazendo o quê? Está dando autorização para você viver as promessas dele, viver tudo que ele tem para você. Mas pastor, eu sou jovem, eu sou adolescente. E às vezes a sua conversa, a mesma conversa, é sempre girando em torno do que você fez. É sempre girando em torno daquilo que você deixou de fazer. Para com essa conversa, lembra dos 3 primeiros aspectos e se posicione entendendo que agora você carrega o poder de Deus dentro de você. O que é impossível? É impossível. Impossível para quem quer natural, impossível para quem não entendeu os aspectos da nova aliança, é impossível para quem é carnal. Crente carnal, irmãos, é o crente que anda por aquilo que vê. É o crente que é guiado pelas suas emoções. É isso que é o crente carnal. Não é o crente que peca, não. Esse aí, o crente que peca constantemente, nunca mudou de vida, esse aí nem convertido é. Esse aí nada não aconteceu na vida dele. Agora o crente que peca e se arrepende, isso é uma outra coisa. Agora o crente carnal, que a Bíblia compara, é exatamente isso. É o crente que vive pelo que vê, pelo que sente. Ele é paralisado toda hora. O que ele precisa fazer? Opa, eu tenho o poder do Espírito Santo, eu carrego o poder do Espírito Santo. Então eu me posiciono, todas as minhas vontades se subjugam agora ao poder do Espírito. Por isso eu vou liderar, por isso eu vou crescer, por isso que eu vou evangelizar e Deus vai se mover, por isso que eu vou abrir um núcleo na minha escola, na minha faculdade, na minha casa, por isso que eu vou me tornar líder no final do ano, vou me tornar discipulador, por isso que eu vou abrir uma empresa à maneira de Deus, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque você carrega o Espírito Santo de Deus. O fato de você carregar o Espírito Santo de Deus já está confirmado. Você é produto exclusivo dele. Está autorizado a destruir as obras do inferno. Está autorizado a manifestar poder, fazer milagres, sinais, maravilhas, porque você creu. Esses sinais vão acompanhar aqueles que fizeram o quê? Faculdade de teologia? Não, mas aqueles que creram. Vão fazer obras ainda maiores que as de Cristo. Isso é privilégio demais. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, habita em você. Agora você se posiciona de uma forma diferente. Você vai de fato com ousadia. Quantos medos você tem na sua vida, que você fica inseguro, você não faz, não decide, não prega, não abre célula, não abre célula embrião, não abre núcleo, não prega para o seu pai, não prega para sua mãe, não prega para aquele amigo que está caindo na ruína da depressão, da ansiedade. Por quê? Falta ousadia. Mas a ousadia às vezes não está faltando porque você tem medo, tem insegurança. Por que você tem insegurança? Porque você acha que você é um produto do Paraguai, que você é falso. Mas você não é falso, você é original. Tem um selo aí que é o do Inmetro. Está aí em você, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando você abrir a boca, enfermos vão ser curados, sim.
Cativos vão ser libertos, sim, vai acontecer. Cadeias serão destruídas, porque você é sacerdote de Deus. Vai abrir a boca e vai se mover no poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então você precisa ter essa clareza. Eu sou santo, eu sou justo, tal qual Ele é, eu sou nesse mundo. Eu sou filho, eu tenho DNA, eu carrego a identidade. Eu sou, esse é o fato, já mostra, o Espírito Santo está sobre você. Então você tem o poder, carrega o poder de Deus. Então a sua vida, através desses aspectos aqui, que eu já vou para o quinto, você precisa entender, eu fui escolhido, privilégio demais. Agora eu sou propriedade, não fui só escolhido, sou propriedade exclusiva de Deus. Isso é tão poderoso. E eu sou lavado, redimido pelo sangue. E eu agora tenho o selo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso te dá ousadia. Isso faz você falar do jeito que você acha que você nunca ia conseguir falar. É assim, é dessa forma. Irmãos, o que Deus fez na minha vida, no dia do meu aniversário eu estava lembrando, porque não era só o dia do meu aniversário completando 34 anos, mas eu estava completando 14 anos do meu primeiro encontro com Deus. Você não tem noção o que passou na minha cabeça naquele dia, uma loucura. Eu lá no encontro com Deus pregando, estava tendo a unção da multiplicação numa capela, estava o Samuel pregando, aí eu estava na capela, eu estava chorando, eu falei, vou para outra capela para não chorar. Cheguei lá, estava o João pregando, estava chorando também, eu comecei a chorar. Aí chorei, eu falei, meu Deus do céu, mas por quê? Alguém acendeu minha vela, algo aconteceu na minha vida, pregou, falou comigo, ministrou, mas porque alguém que era ousado, estava lembrando de experiências tão poderosas, e aí a partir daquele momento, é claro, foi uma crescente, entender que eu sou exclusivo de Deus, mas precisou de ter um posicionamento meu. Qual que é o posicionamento? Eu carrego o poder do Espírito Santo, então por isso que eu me posiciono em fé. Eu sabia que eu não merecia liderar uma célula, mas eu cheguei no meu líder de célula chamado Diego Araújo, que é um dos pastores nossos aqui hoje. Eu falei, pastor, eu falei para ele na época, líder, conta comigo, eu quero liderar essa célula. Quer mesmo? Falei, quais são os livros que eu quero me preparar, como eu jejuo, como que eu oro, quantas vezes, passa para mim. Grudei nele, estava na época de casamento, fui dormir na casa dele, não estava nem aí. Fui dormir na casa dele, pedi permissão, ele ficou lá, grudou, transferiu o coração. Sabia que eu sabia que eu não merecia, mas eu sabia que eu era capaz através do poder do Espírito Santo. Através olhando para as minhas debilidades, jamais eu lideraria a célula. Aí então o Senhor me confiou uma célula poderosa. A célula cresceu, multiplicou? Não, ela não multiplicou, ela triplicou. E algo aconteceu poderoso, me tornei discipulador, acho que 3 meses me tornei líder, 6 meses eu tripliquei, me tornei discipulador. Todas as vezes, por quê? Por conta do poder do Espírito Santo. Não é algo que é natural, mas entendendo que eu tenho o selo do Espírito Santo, agora eu vivo uma forma como? Entendendo que eu sou lavado, que eu sou redimido, entendendo que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não sirvo para mais nada. Nós não servimos para mais nada, irmãos. O pior cenário que você pode viver é o seguinte: você está no mundo, e lá no mundo você é um desigrejado. Não serve a Deus, mas não serve ao capeta também. Você está no meio do mundo, o pior dos mundos que você pode fazer. Você não é nem usado pelo capeta, nem usado por Deus. De quem você é? Agora quando você entende, não, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu tenho o selo do Espírito Santo, eu sou lavado. Irmão, sua vida muda completamente. Eu estou aqui para te fazer um convite. Não viva a vida cristã de qualquer forma. Não estou te pedindo para que você fazer loucuras de qualquer jeito, não. Mas seja conduzido pelo Espírito. Entenda quem você é. O que você é para Cristo. E que Cristo é para você. Aí então, você vai viver. Nós vamos conquistar essa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Mas elas se multiplicam por quê? Porque está cheio de jovens e adolescentes dessas células que são cheios do Espírito Santo, são lavados pelo sangue, são propriedade exclusiva de Deus e foram escolhidos pelo Senhor. Pronto! Você deveria colocar esses 5 aspectos na sua célula. É isso aqui que nós somos, vamos declarar, vamos profetizar. Você precisava pegar essa palavra todos os dias e falar assim: eu sou escolhido, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou lavado pelo sangue, eu tenho o selo do Espírito Santo. E daqui a pouco eu vou contar o 5º aspecto aqui para você. Você deveria fazer isso todos os dias, até que se tornasse real. De fato vai ter acusação no dia a dia? Vai, porque é o papel do capeta. Mas qual que é o seu papel? É você se posicionar como filho e não deixar com que as mentiras deles se cauterizem dentro da sua vida. Todas as vezes que o diabo quiser te mostrar aquilo que você fez, você mostra o que Cristo já fez por você lá na cruz do Calvário. Todos os dias se for necessário. Se for necessário a cada 2 horas. Mas lembre para o capeta o que Cristo fez por você. E acaba com essa historinha logo. Mas aí o diabo vai querer atacar outra área da sua vida. Dependa completamente da graça. Fale isso para o capeta. Capeta, não dá. Eu sou lavado, capeta. Já era.
Teve uma vez que o capeta veio me atiçar lá, pegar assim, uma tentação, o capeta me mexendo. Eu falei, ah é, capeta? Fui tomar um banho, eu dei um murro na parede. Eu falei, desgraçado! Deu um murro no piso do banheiro assim, ó. Minha mãe falou, vixe, está endemoniado, meu filho, eu acho. Ou está expulsando o demônio dele, alguma coisa assim está fazendo. Mas eu dei um murro na parede assim, bravo, indignado, quase quebrei o box da minha casa. Por quê? Aqui não, capeta. Primeiro livro quando eu estava ali me firmando os passos, eu fui ler, foi Batalha na Mente do pastor Naor Pedrosa. Um livrinho pequenininho, pocket. Arrepiei, li, jejuei por aquela leitura. Irmãos, isso entrou com, entrou assim, ficou firme na minha mente, certeiro. A partir daquele momento eu já sabia, entendia qual é o processo do diabo, como ele agir na minha vida. A partir daquele momento, ainda que ele me ataque, não tem problema, ele vai lançar muitas setas, vai fazer muitas coisas, mas eu já identifico. Aí quando eu me identifico, o diabo fica louco comigo. Assim deve ser a sua postura também. O dia que o diabo te acusar, querer falar algo que você fez, ou deixou de fazer, ou não está fazendo, você vai falar assim, ó, capeta, deixa isso para lá, já perdeu esse negócio, essa historinha é para boi dormir, vai para outra, vai tentar outra, aí ele vai tentar outra mesmo, aí você vai falando, vai tentando outra, porque eu sou lavado, eu sou conquistado, eu sou propriedade exclusiva de Deus, amém, irmãos? Olha o tipo de autoridades que você vai se achegar diante do capeta. Quando ele quiser te atacar, quando ele quiser te condenar, quando ele quiser mentir para você, como que você vai chegar? Com autoridade. Mas por quê? Pelo que você fez? Não, pelos 5 aspectos da nova aliança. Eu não estou falando de lei, estou falando da nova aliança. O que está definido aqui nesse Novo Testamento é para mim e é para você, amém, irmãos? E o quinto e último aspecto aqui, se puder colocar um fundo instrumental. Deus me deu graça, porque eu pensei que ia acabar 8h40. A não ser que o quinto aspecto seja 30 minutos. Presta atenção. Efésios 1, do 7 ao 10, diz assim, ó, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundante sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o prazer que propuseram em Cristo. Olha qual que era o mistério, olha o que aconteceu agora, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Na nova aliança, Cristo se tornou o centro de tudo. Tudo se converge para Ele. Tudo vai se convergir para Ele. Céus e terra, tudo deve ser para Ele. Então, a sua vida é para Ele. Vai abrir uma empresa, convergir para Ele. Vai comprar um carro, vou convergir para Ele. Eu vou correr, a minha saúde é para Ele. Eu vou estudar, convergir a Ele. Eu vou casar, convergir para Ele. Tudo é para Ele. Quando eu decido viver a minha vida, decidir viver meus dias, entregar tudo para Ele, daqui a pouco eu vou te contar o que de fato acontece. Você precisa ter esse entendimento. Pega tudo que você vive, as suas finanças, converge para Ele. Suas emoções para Ele. Precisa ser dessa forma. O seu emprego para Ele. A sua família completamente para Ele. Faz o seguinte: quando tiver uma música tocando e você for cantar, ouça primeiro o que ela fala. Tudo é teu? Então tá bom. Então vou fazer com que essa canção de fato não seja apenas uma canção ou oração. Eu quero vivê-la. Tem músicas que quando toca no louvor eu não canto. Você vai perceber. Eu não canto. Uma tocou hoje, eu não cantei na hora que tocou. Não canto. Porque não é verdade. Só o refrão dela, o resto eu gosto. Mas não canto. Mas por quê? Não. Porque isso é, acho que para mim não é verdade. Agora o que você vai fazer? A minha vida é dele? Beleza. Senhor, me dá graça para que tudo que eu faça, tudo que eu estou inserido. Tem gente que não desfruta do que Deus tem para ele por conta disso. Não converge para Cristo. Não entendeu que Cristo é o centro de tudo. Tudo é por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo é para ele de fato. Tudo, tudo. A sua vida, seu coração, santidade, tudo, tudo. A sua futura empresa, tudo é para ele. O seu diploma é para ele. Os seus cursos é para Ele. Tudo é para Ele. A sua célula que você lidera é para Ele. O meu ministério não é para mim,
é para Ele. Por quê? Não tenho glória nenhuma nisso. Quer que Ele cresça e eu diminua a cada dia. João 3,30, vai fluindo nisso, que Ele apareça. Mas pastor, o Senhor vai ser evidente, sim, mas dentro de mim tem que estar resolvido. O ministério é para Ele, minha vida, minha filha, minha esposa, meu casamento, tudo tem que ser convergido para Ele. Então Deus te escolheu, te predestinou, te lavou e perdoou, te selou com o Espírito Santo. Mas para que Ele fez isso? Para você ter mais dinheiro? Para você ter mais carros? Os melhores celulares? O melhor apartamento? Viver uma vidinha perto do que a eternidade pode nos oferecer? Tem um trecho daquela música que a gente cantou por último aqui, que fala que é a plena alegria, né? Algo no final ali. Quando Ele voltar, meu irmão, você pode sim desfrutar de algumas coisas, sim, mas contanto que seja para quê? Para Ele. Até seu carro. Quero comprar um carro, é para quê? Estou indo para academia, eu quero ser mais musculoso, para quê? Para quê? Quer ter saúde, quer ter dinheiro, para que é? Se não convergir para Ele, de nada vale. Está entendendo que está fazendo algo que está tirando Cristo do centro? Se eu tenho Cristo, tenho tudo. Cristo é tudo em todos. Então eu preciso entender a minha vida para Ele, tudo que eu for fazer para Ele, os discipulados para Ele, as visitas para Ele, tudo convergindo para Ele. Quando nós entendemos isso, que não é por bens materiais, não são por coisas que são passageiras, não é. Você vai sim desfrutar de algumas coisas aqui. Você está autorizadíssimo a reinar em vida, assim, desfrutar de coisas poderosas aqui na terra, sim, mas contanto que tudo isso seja para Ele. Quando você entende isso, você dedica a sua vida para isso, aí sim, algumas coisas começam a mudar dentro de você. Então, mas até quando é isso? A Bíblia diz que até o resgate, até o nosso encontro com o Senhor. Você precisa, tudo que você faz precisa convergir para Ele, precisa ser direcionado para Ele. Tem tantas pessoas que nós costumamos dizer que se você se abala se você gosta de aplausos, provavelmente quando você for criticado, você vai ficar muito mal também. Sabe o que é identidade? Saber que é convergir para Ele? É quando alguém, pessoa te elogia e não mexe nada com você, mas também quando te critica, nada mexe com você. É assim a vida, porque você entendeu que você é apenas um mero instrumento de Deus, acabou. Se alguém elogiar, pastor, essa semana foi uma semana de muitos elogios, todo mundo gosta de receber elogios, não é verdade, irmãos? Mas não pode mexer, porque talvez, assim como foi com Cristo, hosana nas alturas, no outro dia apedrejam, matam, é a mesma coisa. Mas quando eu entendo que o ministério, a minha vida em prol dele, tanto o elogio quanto a crítica não vai fazer nenhum efeito, para mim não. Agora eu preciso saber de você, você jovem, o seu futuro é para quem? Você está preparando o seu futuro para quem? Para o seu cônjuge? Ou você está preparando para Cristo? Porque se você estiver preparando para Cristo, seu cônjuge vai passar muito bem na sua vida. É assim. Se a sua empresa que você quer abrir quer ser um homem ou uma mulher de negócio, cheio de network, que viva a abundância, muita riqueza, se a empresa for para Cristo, eu quero te dizer, você vai ser um dos homens mais prósperos dessa terra. Porque não é para você, é para Ele. E você vai desfrutar disso? É claro. Olha o que a Bíblia diz: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Como que você vai receber as bênçãos aqui? Tanto as naturais como as espirituais. Só se você estiver na onde? Em Cristo. Para receber isso, você precisa entender que você foi escolhido, que você foi predestinado, que você foi lavado, perdoado, que você tem o Espírito Santo de Deus, o selo. E aí então, quando eu entendo tudo isso, eu entrego para Ele automaticamente. Você não vai perder, você nunca vai ganhar na generosidade de Deus. Sempre você vai ser extremamente abençoado por Deus, em todos os detalhes. Todos os detalhes. Mas por quê? Eu entendi, tive revelação. Agora que eu sei, estou vivendo dessa forma, a minha vida
é uma oferta para Ele. Tudo que eu for fazer é para Ele. Aí então, automaticamente, porque eu estou convergindo tudo em Cristo, automaticamente as bênçãos são liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas isso é revelação, é posicionamento. Depois que eu entendi, tive revelação, eu me posiciono. Então quer desfrutar de todas as bênçãos espirituais, de toda a dispensa que o Senhor tem para você, vai convergir a sua vida para Ele. Quer desfrutar de um casamento poderoso, um dia na sua vida, você que é solteiro, então vai doar a sua vida para Cristo. Não é para denominação de igreja, não é para Cristo. Vai pregar o Evangelho, vai falar com outras pessoas, vai ser ministro do Senhor, vai entender de fato que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu me posiciono com ousadia. Enquanto você faz isso, você prospera sim, você cresce e avança. Deus te dará o melhor emprego, ainda que você não perceba às vezes, porque você vai falar que o emprego não é de Deus, porque tem uma circunstância, porque tem uma perseguição. Não, às vezes aquela perseguição é para você entender quanto você é amado, para te moldar, para te transformar. Agora o que você vai fazer? Até que Cristo volte, a Bíblia está dizendo, tudo deve ser convergido para Ele, tudo nos céus, tudo na terra. Aí às vezes a gente fica retendo a nossa vida, o nosso tempo. Poxa, irmãos, não faça isso. Quando você quer falar assim, quero um dia ter um casamento poderoso, faça isso, pelo bem da sua futura esposa, o seu futuro marido, faça isso hoje. Quando chegar lá na frente, que tipo de história que você quer contar? Você quer contar um monte de história que você conquistou um monte de coisa? Se for para falar um monte de coisa que você conquistou, tem um monte de influenciador aí, que é solteiro e tem muito mais coisa que a gente. Agora tem muita gente aí, influenciadores, muita gente que tem muita coisa, muitos bens materiais, mas não tem nada de Cristo, porque o que ele conquistou não convergiu para Ele. Mas às vezes você vai estar com as mãos limpas, você não tem nada para oferecer para a pessoa, mas você tem tudo ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo. Eu não tenho nada de bem material, mas eu tenho Cristo, e se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. A sua vida, o seu tempo, o seu vigor, tudo que está diante de você. Você que é líder de célula, a sua célula, tudo. Um dos motivos que eu tenho para poder cuidar da minha saúde é o ministério. Preciso. Um pregador escocês morreu com 29 anos. Um avivalista, um homem muito cheio de Deus. E ele disse o seguinte, uma das suas frases mais conhecidas antes da sua morte. Ele diz, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso entregar a mensagem. O cavalo era o seu corpo, é o que conduzia e levava ele para os lugares para pregar. Agora matou, não cuidou da saúde. A saúde precisa ser para... Aí quem desfruta? Minha família, meu ministério, todos que estão ao meu redor. Por isso você precisa convergir. As motivações precisam estar corretas. Você quer ter eu quero ter um carro. Que carro? Que tipo de carro? Como que é? Que apartamento? Eu quero comprar um apartamento. Para quê? Vai colocar gente lá para ter célula? Não? Então não tenha, porque vai trazer problema. Um dos motivos de eu ter mudado de apartamento para uma casa foi exatamente isso. Para fazer loucura mesmo, para gritar, para aumentar até o último volume na televisão. Se o meu casamento é para convergir para Cristo, é para isso que eu quero. Tem apartamento que você tem mais liberdade, sim. Mas se não tem, para que você quer comprar um apartamentinho para criar bebê reborn? Porque maneira nem é pet mais agora, é bebê reborn. Se você é psiquiatra, você depois faz um tráfego pago lá para você ganhar muito dinheiro, que você vai ganhar muito dinheiro nessa época. Presta muita atenção. Para quê? O carro, para quê? A família que você quer constituir, para quê? Para viver no cineminha? Para viver uma vida romântica? Quero falar algo para você. O maior romance não está na Netflix e nem está naquilo que você vai viver aqui na terra, não. Já aconteceu lá na cruz do Calvário. O romance está expressado tudo na Bíblia Sagrada. Um Deus de amor que entregou a sua vida por mim, por você. Insistiu, persistiu, permaneceu insistindo e até hoje não abre mão de mim e de você. É muito fácil abrir a boca e falar assim: eu tenho disposição para morrer para Cristo. Mas poucos têm disposição para dizer: eu quero viver todos os meus dias para Cristo.
Morrer é muito mais fácil. Agora viver todos os dias exclusivamente para Ele, decidindo dar tudo para Ele, é muito mais complicado. Eu morreria pela minha esposa, mas e viver por ela? É muito mais complicado, porque você morreu num dia, no outro acabou. Agora viver para ela, tem que ter sacrifício, tem que pagar um preço, tem que ter renúncia, tem que amá-la como Cristo amou a igreja. E o que Deus está te chamando para você nesses dias é isso: viver exclusivamente para Ele, convergir tudo para Ele. Ninguém está dizendo que você não vai prosperar. A Bíblia diz que você sim vai ter todas as bênçãos celestiais. Haverá uma dispensa espiritual liberada sobre a sua vida. Mas se você estiver em Cristo. O que é Cristo? Tudo. Entrega tudo. Antigamente os maiores apelos que nós tínhamos nos radicais livres na Cachoeirinha eram apelos de entrega, de renúncia. Eu entrego tudo. Está aqui, Senhor. Está aqui meu carro, está aqui minha faculdade, está aqui, Senhor. Hoje nós não pedimos não que você entregue e rasgue o seu diploma. Não faça isso. Mas pelo menos fala: Senhor, está aqui meu diploma, é para a honra e glória do Senhor. Se eu for um médico, eu vou ser o instrumento do Senhor. Ainda que alguém chegue no leito de morte, eu vou enfiar as mãos na cabeça dessa pessoa e eu vou declarar a vida do Senhor. Mas eu quero ser da área da pedagogia, eu quero estar ali envolvido, eu quero ministrar aula para pessoas. Tá ok, Senhor. Tem um ministério Kids, mas aonde eu estiver, em qualquer escola, eu quero ser boca de Deus. Aonde passar qualquer criança com abuso, com situações contrárias, onde o diabo está investindo, eu vou enfiar a mão na cabeça. Nem que eu seja demitida, mas eu farei o que o Senhor me chamou para fazer. Pastor, e agora? Vai convergindo tudo. Seus dias, seu tempo. Seu tempo é um dos patrimônios mais preciosos que você tem. Passou, acabou, não tem como voltar atrás. Invista em conhecer mais de Cristo, em ser transformado, em liderar o seu tempo, a bênção de ser solteiro. Eu sou casado agora. Viva como não fosse. Desfrute da presença. Tenha alvos na sua vida, que tudo para Ele. Eu quero te dizer, existe uma garantia. Quando você entrega tudo para Ele, meu irmão, você vai ser com certeza muito bem sucedido. Não tem como. Não adianta prometer nada no dia do altar, se você não prometer para Ele que a sua vida é dele. Não queira fazer isso. Antes de prometer para o seu futuro, para sua futura corte, seu futuro noivo, cônjuge, você vai fazer o seguinte: prometa para o Senhor: Senhor, aqui está a minha vida, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. E aí você vai viver completamente uma vida em abundância. Vai desfrutar que você nem vai perceber, mas vai ser tão abençoado. Tão abençoado. Vai estudar um pouco. Você já conversou com alguém de trocar ideias, de perguntar profundezas? Já conversou com sua mãe? Ver o que ela já sofreu na vida para que você hoje pudesse viver aqui do jeito que você está vivendo? Ou seu pai? Já perguntou para um grande homem de Deus o que ele passou para chegar até aqui hoje? Vai conversar com o pastor Ricardo para você entender o que ele passou desde os 15, 16 anos para cá. Você vai ver que a vida inteira ele fez muita coisa. Por quê? Obediência, chamado, porque ele convergiu a vida inteira dele para isso. Por isso que ele, o casamento dele, os filhos dele são para Cristo. Por isso hoje ele não mede nenhum tipo de esforço. Por quê? É para Ele. Às vezes vai ser ruim. Estou perdendo tudo por amor e com alegria. Às vezes não tem alegria não, irmãos. Vai difícil, mas você entende que tem recompensa para você. Eu queria apagar essas luzes. Eu quero te fazer um apelo hoje. Tem aquela música que eu esqueci o nome agora, Vento de Poder. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você se rendesse de fato à vontade dEle, a sua vida, seu coração. Faça entrega. Uma vez eu fiz uma imersão uma vigília, eu acho, na época era Next ainda. Eu fiz um apelo e tantas pessoas vieram ter um compromisso com o Senhor. Alguns até compraram aliança e colocaram dele, falou exclusivamente: minha vida, meu coração, minha santidade é dele.
Às vezes você está almejando tantas coisas na sua vida, no seu futuro, ou agora no seu